Então, pessoal, vamos lá agora como identificar as palavras que estão no estado construto do plural feminino. O plural feminino nós vimos que ele traz a partícula no final da palavra, a partícula ot. Foi isso? Ot. Perceba aqui que nós temos a palavra avot. 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 Aqui é paz. Tá, paz. Mas a partícula que está unida à palavra é a partícula do plural feminino. Eu já expliquei em aulas anteriores que há algumas palavras que, mesmo elas sendo masculinas, elas podem trazer a partícula feminina, né? Algumas exceções, né? Que é o caso aqui da palavra paz. Apesar dele ser uma palavra masculina, mas a partícula que está na palavra é a partícula do feminino. Avot, então aqui, avot, que eu já falei que são pais, está no estado absoluto, no seu estado normal. E avot, quando ela está no construto, perceba que não há grandes diferenças. Ela, no construto, ela também traz a partícula ot. O que pode acontecer, perceba que as palavras são praticamente iguais, o que acontece são mudanças nas vogais. As vogais longas, se ela estiver em uma sílaba aberta, o que é isso? Uma sílaba que termine com uma vogal. No caso aqui, av. A primeira sílaba termina aqui, então nós temos consoante e vogal. Essa consoante é reduzida ao shivá, que é esses dois pontinhos. Como aqui é uma consoante muda, o shivá então não pode vir sozinho. Então, vem juntamente com o kametz, aliás, com o patá. Então, a diferença são pequenas. Avot. Avot. Então, se você não conseguir perceber a vogal, por não conhecer a palavra no seu absoluto, né? Se você for consultar no dicionário lá, ele vai te mostrar todas as formas daquela palavra. Mas, se você não perceber por isso, você vai perceber pela formação da frase, como nós mostramos anteriormente e vamos mostrar aqui ainda. Por exemplo, aqui nós temos também a palavra sus, mais uma vez, sus, só que aqui nós temos a palavra feminina, ligado à partícula plural, lembrando que é a partícula feminina do plural. Então nós temos aqui, ó, sus, que é cavalo, mais a partícula plural feminina, que se torna então a palavra originalmente cavalo, se torna éguas. Éguas. Ok? E qual é a diferença dela para o construto? Veja que a palavra é exatamente a mesma. Só que aqui ela está significando éguas de alguém ou de alguma coisa. E aqui também paz de alguém. Então, pessoal, olha só. Nós temos aqui a mesma, usando a palavra susot, só que aqui em uma frase. Então, nós temos susot ha-mele. Aqui nós temos a partícula do plural feminino. Então, aqui é éguas. E aqui você vê, pela formação da frase, éguas. Éguas de quê? Éguas ha-mele. Éguas, o rei. Então, está na relação, pelo formato da frase, você sabe que está na formação construto absoluto, onde éguas é o construto porque pertence ao substantivo meler, que é rei. Então, se no caso você não conseguir identificar a palavra pelas vogais que se diferenciaram de longas para breve ou se transformaram em shivá, mas você vai conseguir identificar pelo formato da frase, que você já está vendo aqui. Então, o construto absoluto vai vir sempre nessa relação. Quando o dois substantivo, o último sempre pode, no caso, se não for um nome próprio, vai trazer um artigo e o que está no estado construto nunca traz um artigo. Então, se essa palavra tivesse um artigo, ela não estava no estado construto com o segundo substantivo. Então, aqui é éguas, mas éguas de, porque está no estado construto. Éguas de, no caso aqui, de
Mas o rei, então, pode ser traduzido éguas do, de com o, dó, tá? Se transforma, pode ser colocado mele, rei. Então, éguas do rei. Éguas do rei. Então, o substantivo no plural feminino, quando no estado construto, ele tem a mesma terminação, né, do feminino plural, com a diferença que pode acontecer uma mudança nas vogais. Se as vogais forem vogais plenas, no caso formada por um ponto e uma consoante, não vai acontecer mudanças, porque essas vogais elas não mudam. Então, a palavra vai ser igualzinha ao plural normal da palavra, o plural feminino. Nós vamos identificar pelo substantivo que vem após ela, que está definindo, porque está trazendo o artigo que está definindo ela, demonstrando uma relação de construto absoluto, ou seja, uma relação de dependência de um substantivo com o outro, ok? Então, como você percebeu, a relação construto e absoluto, quando está no masculino ou no dual plural, é bem mais fácil de se identificar. Mas também no feminino plural do construto, não é tão difícil, porque você vai comparar com a formação da frase como um todo, ok? Agora eu vou mais uma vez colocar mais uma frase para nós conhecermos mais um pouco a questão dessa relação, ok? Olha só, pessoal, preste atenção agora nessas novas palavras. Aqui nós temos palavras agora no feminino singular. Quando a palavra está no feminino singular, tá? Perceba que o feminino ele é formado pela junção, né, do conectivo formado pelo câmex, aqui o câmex, e o re. Então aqui nós temos a partícula do feminino singular. Então no estado absoluto, que é o estado normal, perceba pelas consoantes mem, l e o kaf, que são as mesmas consoantes de meler, de rei. No caso aqui nós já vimos também essa palavra, nós temos a palavra malká. Malká é o feminino de rei. Veja a partícula do feminino, vamos transliterar ela, M-A-L, aqui o estiver é mudo, o K e a partícula do feminino, câmex e re. Então nós temos malká. Então aqui nós temos a palavra rainha. Rainha. Que no estado normal, o final traz câmbio de re. Se essa palavra rainha, ela estiver no estado construto com outro substantivo, ela então vai perder a partícula câmex e re e vai receber a partícula câmex, né, que é a longo, vai ser reduzida ao a breve, e o re vai se transformar em tave. E então, nós vamos ter a palavra malkat. Cat. TH. Malkat. Então, malká, rainha. Malkat, rainha. Rainha de. Ok? Porque está no estado construto. Mais um exemplo aqui, nós temos uma palavra também que nós já vimos, que é a palavra Torá. Torá é uma palavra feminina, perceba aqui a partícula feminina, T-O-R-A e o H. Nós temos a palavra Torá. Que Torá nós vimos que está no estado absoluto, no estado normal, que significa lei. Lei, ok? Se ela vier em uma relação de construto, então ela vai estar Torá, em vez do câmex e re, ela vai vir com o patá e o tave, como na palavra malkat. E em vez de Torá, vai ser Torá, Torate. Torate.
Então, toda vez que você vê uma palavra com a terminação patá e o tav, ela está numa relação de construto absoluto. Aqui, estado normal, lei. Aqui, lei de alguém. Lei de alguém. Agora, ok, pessoal? Preste atenção nesse outro formato de palavra. Nós temos aqui duas palavras, ben e navim, ligado por um pequeno tracinho em cima. Esse tracinho, ele recebe o nome de makef. É o makef. A palavra, quando traz o makef, ela está em uma relação de construto e absoluto. No caso aqui nós temos a palavra ben e navim. Então sempre que você vê uma palavra ou duas palavras ligadas pelo makef, elas estão em uma relação construto e absoluto, onde a primeira está ligada e depende da segunda. E com certeza também pertence ou deriva do segundo substantivo. Então, ben é filho. Vamos aqui transliterar. B, E e o nun. Ben é filho. E navim, aqui nós temos a palavra navim, que é N e o A, o V e o I, e o Aleph, que é mudo. Então, navi. Navi é o quê? Navi quer dizer profeta. Então, aqui, como nenhuma palavra tem artigo, então é uma palavra indefinida. Então, pode ser traduzida como um filho, mas como ele está na relação construto e absoluto, se eu falar só um filho, veja que a frase fica incompleta. Essa é uma forma de você perceber também o construto absoluto. Ela depende de um outro substantivo. Então, filho, o makef indica relação de construto, de não tem artigo, então navim. Navi, que é profeta. Então, no hebraico, ben navim é um filho de um profeta. E aqui eu quero mais uma vez explicar. Como eu já falei, a palavra, quando ela está no construto, ela não traz artigo. A palavra, quando ela está no absoluto, ela pode trazer ou não artigo, como aqui embaixo. Mais uma vez a palavra meler, rei. No entanto, se essa palavra trouxer artigo, se a palavra que está no absoluto, a última palavra, trouxer artigo, então ambas as palavras vão ser definidas, porque como ela está em uma relação ligada às duas palavras, se a segunda está com artigo definida, a primeira também está definida, mesmo não tendo o artigo. Se a segunda palavra não traz artigo, então a segunda palavra é indefinida, um profeta qualquer, então também um filho vai ser indefinida. A palavra filho vai ser indefinida, porque ela está ligada à segunda. Se a segunda é indefinida, ela também é indefinida. Perceba mais uma vez aqui embaixo. Nós temos a mesma palavra ben, que é filho, ligada pelo makef, que indica relação de construto, com o absoluto, mais uma vez aqui, hameler, que é rei. Perceba agora que rei está trazendo o artigo. Está trazendo o artigo. Nesse caso, a palavra meler está definida pelo artigo, mas a palavra filho não está definida pelo artigo. Por quê? Porque como ele está numa relação de construto com o absoluto, ele não pode receber artigo. Mas o artigo que está na segunda palavra serve também para definir a primeira palavra. Então, se a segunda palavra está definida, a primeira vai estar definida. Então, aqui não será um filho, mas será o filho. E aqui, no caso, o filho, relação de construto, de, ou no caso, o de e é mais o o, fica do. Como eu falei que no início poderia ser feito também. Então, o filho do meler, rei. O filho do rei. Ambas singular.
Se tiver plural, ambas também estarão no plural. Então, perceba como a gente pode perceber claramente essa relação construto absoluto. E com o costume, você não vai nem precisar tanto observar as regras, porque se você simplesmente ler, você já vai perceber qual a forma correta de traduzir aquela palavra, que ela está numa dependência de construto com o absoluto, onde está tendo uma relação entre dois ou mais substantivos, em que eles estão ligados um ao outro e que não pode haver a existência de um sem o outro, porque senão a frase fica incompleta. E esses estão em uma relação de construto absoluto, onde o primeiro está pertencendo ou está derivando do segundo substantivo, em uma relação de genitivo.